Olá, boa noite, gente. Sejam todos e todas bem-vindos a essa live hoje aqui, que a gente está promovendo, junto com o Festival Pandeia. Vamos entrando, todo mundo. Vou esperar um pouquinho para a gente poder ir chegando, né? Para a galera poder ir se conectando. Eu espero que todos estejam bem, estejam se cuidando, né? Porque a gente está passando por um momento muito complexo. Então, é importante se cuidar, né? Se cuidar, tomar bastante água. Vou dar só um minutinho, a gente começou um pouquinho atrasado por conta da conexão, mas a gente já está começando, tá bom? Sejam muito bem-vindos, todos e todas. E vai ser um papo muito legal, tá bom? Eu vou dar um minutinho, aí a gente começa a conversar, bater esse papo, mais do que necessário, né? Porque a gente está passando um momento muito revolucionário, né? Podemos assim dizer, sobre a sociedade como um todo, né? Não só o Brasil, mas o mundo. Então, essa discussão entre pessoas pretas, pessoas maravilhosas negras aqui é muito importante, é muito legal saber que vocês estão aqui para acompanhar. Então, vou dar início à nossa mesa. A Preta Ferreira, como vocês sabem, ela tem muitas funções, está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Está no perfil do Fábio Assunção agora, com a troca, né, que estão promovendo. Então, ela vai entrar um pouquinho depois, mas a gente vai começar o assunto, tá? Então, vamos iniciar, para a gente não atrasar tanto, porque já tem pessoas chegando. Muito obrigada mais uma vez. Eu quero dizer aqui, iniciar essa live informando que esse encontro ele é promovido pelo coletivo Mistura Arte, né? Que aí eles criam esse projeto Festival Pangeia, que reúne atrações diversas, e ele procura criar também interlocuções entre continentes, entre culturas diferentes, para discutir diversos temas emergentes para a cultura e para a arte no mundo, né? Esse projeto também ele foi contemplado em 2016 e em 2017 pelo Programa de Valorização às Iniciativas Culturais da Secretaria de Cultura, o programa VAI, e agora em 2019 ele consegue atingir um outro patamar, entrando para o programa de Fomento à Periferia, né? Que aí é um projeto voltado para a edição, conexão Américas e África. Então, assim, é um projeto genial e que está envolvido também em programas culturais essenciais para a cidade, né? Os convidados de hoje é a Preta Ferreira, né, que ela é cantora, compositora, ativista, enfim, é uma mulher, assim, muito do nosso tempo, que a gente precisa e merece ouvir, assim como a Mayara Rosa, né, que é uma artista da dança maravilhosa, também é professora, e também discute as questões raciais nos meios nos quais ela faz parte, a Mayara Rosa, e o James Bantu, que ele é compositor, ele é músico e instrumentista. Então vai ser um papo genial. Eu vou chamar aqui o James e a Mayara para a gente bater esse papo muito legal, tá bom? Oi, James! Boa noite para nós, família. Juliana, boa noite! Boa noite, Má, boa noite! Boa para nós. Como vocês estão aí, gente? Tá um tempo bom aqui em São Paulo, né? À medida do possível, tudo bem. A Preta vai entrar um pouquinho depois, mas aí não tem problema. Ela entra, a gente já vai discutindo, já vai conversando, vai dar tudo certo, tá bom? Para a gente iniciar, né, como a gente está falando de um tema que assim, é muito importante a gente discutir, nós, artistas, nós que trabalhamos para a cultura e para a arte, eu também trago alguns dados, né, algumas informações que, de certa forma, não é ligado estritamente, né, ao nosso tema, mas faz parte, de algum modo, porque envolve toda a população negra do país, né? Então, a gente vê, por exemplo, que o Brasil é o segundo país que mais concentra renda, né? Então, já começa meio estranho, né? Se a gente está falando sobre a pessoa preta no mercado no mercado cultural. E a gente tem um país onde a renda é concentrada a renda é concentrada em 50% da parte da população e a outros 50% são os mais pobres. Então, alguma coisa tá estranha, né? O Brasil também, entre 2017 e 2018,
teve um índice de 75% dos mortos pela polícia no Brasil que são pessoas negras, né? Muito triste essa realidade também. A gente trazendo um pouquinho mais esse assunto para a cidade de São Paulo, né, que é a cidade onde a gente vive, mas de um pouco com o contexto nacional, a população negra, bem como, né, as favelas, elas estão concentradas nas bordas da cidade de São Paulo hoje, né? As regiões que têm menor taxa de emprego e de equipamentos culturais na cidade também é na periferia, também são nessas bordas da cidade. Então, é um problema muito complexo, né? E a região central, por incrível que pareça, onde a região tem mais recursos, é a região onde tem as pessoas que têm mais poder aquisitivo. Então, é um panorama bem breve para a gente começar. E aí eu queria que a gente, para iniciar mesmo, agora eu acho que eu já falei bastante, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a trajetória de vocês no universo cultural e artístico. Vocês escolhem. Vamos começar pela Maia. Ó a Preta aqui, gente. Tô aqui, gente. Preta maravilhosa! Tô aqui só ouvindo. Ó, já vou aproveitar, assim, só para te inteirar, Pretinha. Tudo bem, querida? Ju, que saudade, amiga. Gente, é um prazer para mim ter vocês fazer essa mediação, de verdade, é muito gratificante. Que linda. E aí, querida, eu fiz um panorama um pouco geral aqui agora sobre as estatísticas, né, da situação do negro no Brasil, bem breve mesmo, gente, porque é muito extensa essa questão. E aí eu já estava iniciando, você entrou na hora certíssima, né, que eu fiz a pergunta, que eu quero que vocês falem um pouco sobre a trajetória de vocês, o universo cultural e artístico. Se puder também contar um pouco como vocês chegaram, como que foi toda essa dinâmica, também acho bem legal. E aí fala rapidinho também, tá bom? A gente pode começar pela Maia, depois o James, depois a Preta, pode ser assim? Bom, gente, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer muito, né, o convite de vocês. Estava bem ansiosa e nervosa nesse momento, mas é muito necessário a gente falar disso. E cada vez mais estou procurando, né, através, seja da minha arte ou da minha voz, acho que cada vez mais da minha voz, né, poder falar sobre essas questões. Que, querendo ou não, esses dados eles refletem também na arte, né? Acho que a arte ela é só um reflexo de tudo que já acontece, né? Então, é muito importante essa conversa. Estou muito feliz por estar aqui, então eu queria começar agradecendo. Estar com Preta Ferreira, estar com o James. Imagina. O James da ETEC. Imagina. Ele chegava tocando, todo mundo... Ah, o James... Que legal estar compartilhando. Ju, né? Ju, PSRD, essa proximidade. Bom, meu nome é Mayara Rosa, tenho 28 anos. Comecei com a dança com os 17 para os 18. Um pouquinho tarde, né? Comecei pelas danças urbanas. E das danças urbanas para a dança contemporânea, da dança contemporânea para a dança brasileira. E, bom, na verdade, assim, o meu percurso na dança vem sendo assim, Vou bem migrando, assim, né? Hoje eu estou muito feliz pelo que eu construí. Estou bem construindo, porque realmente já passei por tudo, desde a dança cênica, dança comercial, dança tipo do programa, dançar com o cantor, ter projeto, enfim. Então, são coisas que vem me ajudando muito nessa questão enquanto artista, né? E tudo isso me fez me questionar enquanto artista negra, nessa sociedade que a gente está vivendo, me questionar enquanto artista negra, sendo a única entre tantas nos espaços, seja num comercial, seja num programa, seja numa companhia de dança. E esses questionamentos vieram me, não atormentando, mas foi muito importante para mim entender meu lugar hoje e para que eu quero a minha arte. Assim. Então, tive esse despertar, faz uns 2 anos atrás, quando eu fazia parte de uma companhia chamada TF Style, que eu sou imensamente grata, mas foi ali que me veio esse start de querer pensar a dança num outro lugar, que era justamente, assim, o lugar que eu precisava me sentir parte, assim, né? Enquanto artista negra mesmo, enquanto eu via que isso era uma questão dos lugares que eu estava frequentando. Sentir falta de estar com as minhas também era uma questão. Eu estar nos lugares e me ver sozinha,
estar nos lugares e ver que eu tinha uma certa vantagem, né? Não privilégio, porque a gente não tem privilégio, É, né? É uma vantagem perante as outras, de ser uma negra não retinta, de ser uma negra com nariz fino, que tem um sorriso branquinho, um cabelo cacheado. Isso me fez estar nos lugares, estar conseguindo frequentar certos espaços na qual as minhas não conseguiam. Isso virou para mim um certo incômodo, no qual fez o desejo de um simples vídeo, né? De juntar as pretas, formou um projeto, o Projeto Uma das Negras. que eu amo. Obrigada! Do qual eu sinto que eu vivi para viver esse momento com essas meninas, assim. Então, foi importante, está sendo importante, né? Então, acho que foram várias coisas que eu pude viver, mas para chegar neste momento, assim. Então, hoje eu poder estar numa mesa falando disso, falar sobre pretos, né? No movimento cultural, acho que é isso, assim. A gente precisa expandir. E hoje eu enxergo que eu posso muito com a minha voz e eu devo fazer isso, sabe? Pelos nossos. Então, é só agradecer mesmo. Acho que é um pouquinho, né? Um pouquinho disso tudo. Para não Que estender. linda. Que linda, parceira. Maravilhosa. James, vamos lá, querido. Boa noite de novo a todas vocês, amigas. Obrigado. Que Sou lindo. admirador de vocês. Não conheci vocês por acaso, conheci vocês na luta, né? Isso é mais importante. Que de alguma forma a gente está aquilombado quando eu vejo uma violência acontecendo com uma de vocês e ela me pertence. Quando o êxito de vocês acontece, o êxito de vocês também me pertence. Estou começando minha fala assim para dizer que eu sou filho de um imigrante da Guiana Inglesa com uma paulistana. Isso me fez... Meu pai conseguiu, de alguma forma, fazer uma espécie de manutenção do que é o que a gente fala da ancestralidade. Eu recebi isso de alguém vivo. Eu recebi e eu tenho contato com uma ancestralidade que é viva, então eu precisava me posicionar, preciso sempre socialmente procurar, cavar, inventar um lugar. Talvez ser artista é essa minha invenção, é esse meu jeito de existir, é o jeito talvez de até justificar a minha postura, o meu cabelo, a minha audácia, né? Eu sou feito daquilo que fez vocês. Talvez uma mãe, um pai ausente que eu demorei para conhecer, mas esse pai me trouxe isso que era ancestralidade viva e minha mãe nunca me deixou ausente do que era a figura ausente do meu pai. Ela me contou as histórias, ela me contou sobre a negritude e quando eu encontrei meu pai pela primeira vez, assim, eu sabia muito a respeito dele e meu pai me entregou tudo aquilo que ele considerava que era o nosso tesouro familiar enquanto herança ancestral. Eu falei, preciso fazer o que com isso? E acho que a oralidade nos pertence mesmo sem a gente ter conhecimento disso. Às vezes eu me deparo com falas sobre crianças que a mãe está me contando assim, nossa, mas ele falou como se ele fosse muito mais velho que a idade dele. Essa criança não tem idade para falar assim. Então, eu percebi que, às vezes, a gente sente esse impulso de manifestar quem nós somos, mas que nunca é só por nós. Nunca é a nossa voz só. Aí eu comecei a redigir isso que era esse ímpeto, isso me tornou poeta, isso me tornou compositor, isso me tornou autor, mas eu quero falar, a minha matriz é uma mulher preta, o meu pai é um homem preto, e foi disso que é a ancestralidade viva que eu vim. Isso que me permite existir tentando fundar, junto com vocês, alguma coisa decente para nós. Então, às vezes, eu fiquei muito endurecido com isso que é ser artista, eu achava feio. Achava que ser artista era coisa de quem é bagunceiro, arteiro. Eu queria um lugar na sociedade, né? Vitor Trindade, do clã Trindade, um dia em um elevador, me disse: eu demorei muito tempo para me afirmar enquanto artista, James Bantu. Mas quando eu fiz isso, as coisas melhoraram.
eu entendi como me posicionar. A partir dessa troca com o Vitor Trindade, eu comecei a assumir melhor. Mas todo esse apanhado que eu faço é para dizer que o mais importante na minha formação é nunca estar sozinho. Nunca precisar resolver questões coletivas sozinho. Pessoas me ampararam para que eu pudesse ser o James Bantu. Pessoas me treinaram. Pessoas me disseram que não estava bom, não estava adequado. Pessoas da nossa comunidade, da nossa vitória. Então, eu quero saudar e agradecer todo esse legado que a gente recebeu e fazer uma citação ao Érico Braz, naquele vídeo do TEDx que ele fez, que ele fala dos 4 pilares. Ele fala, a corrupção, ela está no capitalismo, o capitalismo e a corrupção estão entranhados. E o povo negro precisa lutar contra 4 pilares disso daí, que é a corrupção, onde que essa corrupção acontece e lesa a gente há mais de 500 anos. Aí ele fala a política, ele fala a religiosidade, ele fala a economia e, por último, e não menos importante, ele fala a cultura. Porque se a gente pensar capitalismo, se a gente pensar capital, a gente pensa trabalho escravo, a gente pensa acúmulo, e a gente pensa como as coisas estão agora, como que eles fundaram isso daí a partir de qual suor e de qual criatividade. Quem que é o entretenimento disso, né? Boa noite para nós. Maravilha! Nossa! Esse é o rumo da conversa. Eu só tenho 2 coisas aqui antes da minha fala, antes de começar a minha fala. Primeiro com a Maiara aí, que ela não me chamou para fazer parte do Turmalina aí para gravar aquele clipe. Fiquei esperando aí o convite. Bocado. E o Bantu, quando ele fala sobre ser artista, que a gente pensava realmente que era ser vândalos, eu falo que nós somos artivistas. Porque a nossa primeira arte é a sobrevivência. O povo preto vem lutando desde que nasceu para sobreviver. Então, nós somos artivistas. Eu sempre disse isso. E continuo a repetir. Então, vamos lá. Eu sou Preta Ferreira. Eu sou... Olha só como eu sou na arte. Atriz, cantora, compositora, diretora. Tenho direito de diretora. Produtora de cinema, produtora de filme, produtora cultural. E faço um monte de coisa, né? E sou liderança de movimento de moradia. Então, sou artivista. Por isso que eu falo que nós somos artivistas. Apenas isso, gente. Tá aí, né? Agora. E a arte, ela realmente, ela salva muito, né? Quando eu fui presa, eu vivia cantando no presídio, vivia fazendo minhas artes loucas lá, e incentivava todo mundo a ser artista, todo mundo a mexer com o seu lado criativo. Eu comecei minha carreira como artista no movimento de moradia, quando eu morava na ocupação 9 de julho, na época, ainda, meados de 2000, até 98. E aí eu estudava na escola Caetano de Campos e sofria muito bullying porque eu morava na ocupação. Então o que eu fazia? Arrebentava a cara dos moleques, batia mesmo. Era minha máquina de defesa, era meu punho. E aí chegou um dia que eu falei, vou fazer uma festa, vou chamar todo mundo. E aí fiz uma festa junina e aí chamei geral. Então todo mundo foi para a ocupação e aí desmistificaram aquela coisa de que quem morava na ocupação era tudo maloqueiro. Então eu entendi que a arte era o que ia salvar. A arte era o que ia ligar aqueles 2 mundos. Na época eu tinha 16 anos. E aí, a partir desse dia, eu não parei mais. Então, a ocupação é um polo cultural e tudo que a gente faz lá, o que movimenta a ocupação é a arte. Então, por isso que eu falo que eu sou artivista, porque eu junto o meu lado de ativismo com a arte, então eu misturo esses 2 mundos, mesclando para ficar mais forte, para ganhar mais forças. Maravilha. Artivista, adorei, isso mesmo. É um conceito que engloba tudo, né? A gente faz um pouquinho de tudo, né? A Sula aqui, minha chefe querida, dá um abraço para ela aqui ao vivo, gente. Ela tá falando que nós somos maravilhosos. Obrigado, Su, você também, né? A Sula é uma das pessoas que na secretaria que eu conheço, que abre oportunidades para negros e negras, e eu trabalho com ela há 5 anos, então eu sou suspeita, mas do lado dela eu enxergo que ela potencializa, ela gosta, ela ama,
E ela fala sempre, gente, valorizem a cultura de vocês, vai lá na frente mesmo, vai fazer mesmo. Ela super incentiva e acho que a gente precisa de pessoas assim, né? Ô, Ju, só te interrompendo, eu queria falar pra galera como a gente se conheceu. Foi na arte, foi através da arte. Foi também, fazendo figuração. 1000 anos. Artivistas, né? Gente, eu trabalhava com essa menina, vixe Maria, 1000 anos, vários assuntos, várias Copas do Mundo. Muito bom, por isso para mim é gratificante estar fazendo essa live com vocês. Então vamos introduzir o tema. Eu ia falar mais algumas coisinhas, mas eu acho que não, eu já vou pular para um assunto mais instigante, porque vocês falam bastante e é legal. Então eu vou começar a falar um pouco sobre, introduzir o tema, né? E aí eu acho que eu queria fazer trazer a educação para esse assunto, né? Porque a educação também é muito importante, né? E muito se diz que o Brasil só vai melhorar quando tiver uma boa educação, né? Eu concordo com isso. Acho que qualquer país ele é muito mais valorizado se tem uma boa educação, né? Pois a gente sabe que a educação é um dos pilares da sociedade. Mas assim, na minha cabeça vem o seguinte: um país que investe tão pouco em educação como o Brasil, né? Ele coloca, o seu orçamento é tipo 1,1% de tudo que a gente arrecada vai para a área cultural. Isso não contribui para a defasagem na educação? O que vocês acham disso? Eu posso começar a falar? Um país que tira recursos da educação e constrói presídios já está dizendo para que o cidadão preto está fadado. Então, eles não querem que as pessoas, que o acesso à educação chegue à classe de trabalhadores de baixa renda. Eles não querem que a educação chegue na favela, chegue numa ocupação. Prova disso é o Enem que a gente tem aí hoje. Para quem que é esse Enem? Quem é que vai prestar o Enem? Porque o moleque da favela está em casa de quarentena com 8 filhos, com 8 irmãos dentro de um quartinho e o acesso à internet está na pracinha. Então, a educação não é para povo preto. A educação, o acesso à educação não é para essas pessoas. A educação nesse país é para o povo branco, para realmente continuar nos escravizando. Isso é necropolítica. Então, a gente tem que começar a falar para essas pessoas o que é esses acessos, esses direitos constitucionais que são negados. E a gente tem que começar a falar sobre necropolítica na linguagem popular. Porque quem está morrendo são essas pessoas sem entender o que é necropolítica. Elas estão vivendo, sentindo na pele a necropolítica, sem saber o que é necropolítica. Então, eu acho que está na hora de fazer uma reeducação, principalmente entre nós, intelectuais pretos, para explicar para essa galera o que é necropolítica. Já que a educação não chega, a verdadeira não chega, a gente dá a nossa real educação. Porque nós, que estamos aqui hoje, burlamos esse sistema. Porque era isso que eles queriam fazer com o meu corpo. Me prender como prenderam, matar como mataram Marielle, porque é isso que eles querem pra gente. Então, quando eu digo que a arte, ela tem todas essas escapatórias, é isso. Então, já que a arte de qualidade não chega, a gente traz o acesso. A Maia fez um vídeo maravilhoso. O Bantu é um artista perfeito, maravilhoso. Então, a nossa arte é para salvar essas vidas e criar outros artistas, porque a nossa educação é a arte periférica, a arte que está sempre se renovando. Por exemplo, mataram 9 jovens na favela no baile funk. Aí, se não fosse a Covid-19, o que eles iam fazer? Se apropriar do baile funk, ia reformular, e aquele vendedor ali, que é local, ia ser tirado do seu lugar para vir a apropriação, e daqui a pouco o funk ia ser do homem branco, como a gente está vendo o pagode, como a gente viu o rock. Então, tudo é apropriação. Então, tudo que é do preto está sendo apropriado, está sendo roubado. Então, precisamos falar sobre necropolítica na linguagem da favela, na linguagem da ocupação, na linguagem da periferia, para simplificar e essas pessoas começarem a brigar pelos seus direitos constitucionais. E o direito à arte é um desses direitos. É educação, lazer, saúde, moradia. Então, temos que falar sobre necropolítica na linguagem do mano da favela. Eu acho que a Preta falou uma coisa, eu só queria complementar, porque acho que ela falou tudo, mas que eu queria ressaltar, quando fala de educação, quando fala de cultura, eu acho que cada vez mais, e acho que isso eu falei no começo da minha fala, é criar os nossos espaços. Não dá pra gente ficar esperando que aconteça de fora, não. Esperar de alguém. É criar nossos espaços. Eu acho que cada um no seu nicho, criar espaços para os nossos. Falar para os nossos.
com a nossa linguagem, da forma que a gente entende, que eles vão compreender. Não vai ter educação adequada para a gente se for esperar de um governo, uma política igual do Bolsonaro e da que a gente está tendo hoje. E acho que o exemplo do Enem é o maior que a gente tem da atualidade. A gente precisa falar sobre as nossas origens, a gente precisa falar do nosso povo, das pessoas. Não dá para a gente ficar esperando. Então, criar esses espaços para o nosso. Acho que a gente esperou, não é esperar, né? Porque o povo preto está lutando sempre. Nunca esperou. Não dá para a gente esperar que a gente consiga estar nos espaços, que a gente consiga ter um momento de escuta dessas pessoas. Eu acho que a gente precisa criar os nossos, falar para os nossos. Acho que a Preta, acho que ela exemplificou muito bem. Acho que era só complementar mesmo. Ela falou do exemplo do vídeo, assim como vocês estão ocupando espaços dos Instagrams de famosos. É isso. É isso. Se não estou escutando de alguma forma, de outra precisa ser. E acho que a arte ela vem com essa potência. E para mim é isso, assim. Hoje eu vivo refletindo muito, assim, que lugar está a minha dança, sabe? E eu acho que não é só palco. Ela precisa outros lugares. É com a dança chegar em outros lugares. A mulher negra, quando ela está dançando, ela não está falando de um corpo em movimento. Ela está falando de traumas, ela está falando de vivências, de coisas que atravessam esse corpo. Não é só sobre a dança. Então, a nossa arte ela é muito além. E ela é muito potente. Então, a gente precisa realmente criar nossos espaços. A gente tem muita voz. A gente não sabe o quanto que uma palavra nossa, um posicionamento, isso muda vidas. Isso faz as pessoas refletirem. Então, a gente precisa falar dos nossos com a nossa linguagem. Acho que é isso. Não dá pra gente esperar. Eu tô procurando não esperar mais. E assim, criar meu espaço. Não gostou? Ok, então... Já deu, né, Mar? Não dá para tolerar mais. Não dá mais. Não aguentamos mais. Há 200, 300, 400 anos, mais ou menos, a gente já não aguenta. Tem uns 400 anos que a gente está tentando fundar nisso daqui, que o homem branco pegou para ele, um espaço também para nós. E a gente não tem nenhum problema em entender a existência do outro. Não temos problema em entender também que esse território não nos pertence, que a hora que a gente pegar, a gente devolve para o dono, para a dona, que essa terra também não é nossa. E um outro aspecto, o referencial e o padrão que está sendo aplicado nas escolas não nos pertence também. Pertence. O prédio, a estrutura não nos pertence. O formato quadrado, encaixotado das salas de aula não nos pertence. Uma história que meu pai contava rápido. A árvore da sabedoria. Sempre contava sobre a árvore da sabedoria. Aí eu falei, pode explicar melhor? Ele falou assim, bom, a árvore da sabedoria não era uma árvore, podia ser em qualquer lugar. Mas a gente se juntava em alguma sombra e todo mundo trocava os seus conhecimentos. Porque, Preta, você já estava ensinando necropolítica na prática pra gente. Maia, estava ensinando necropolítica na prática. O problema é que a gente precisa encaixotar as nossas consciências, logo os nossos corpos, pés, mãos e braços, nossa totalidade, para caber em um espaço que detesta a gente. O educador, às vezes, percebe o nosso aspecto físico. Poxa, a gente passou pela ITEC junto. Quantas vezes na ITEC eu falava, mas professora, queria que a gente estudasse as referências pretas. E a professora falava para mim, você só fala isso, você só fala isso. E eu ficava lá na sala só falando a mesma coisa. Depois, vai... Não, Diego, é só uma... não querer interferir. Mas você me lembrou de uma coisa? É um espaço, né, público, mas que ainda assim não quer a gente lá. Não! Eu falar isso. Eu sou muito grata por ter me formado na ITEC. E ela me possibilitou, assim... abrir minha mente, me tornar uma artista disponível para tudo. Assim. Acho que por isso que hoje eu consigo estar em todos os lugares também, por ter essa mente muito aberta. Mas até a instituição nos enquadra, sabe? Para mim, entrar na ITEC, depois que eu entrei, eu pude conversar com o professor, o Luiz Anastácio, professor de danças brasileiras, e ele é um professor negro, na época. Que demorou para chegar lá. O único negro da nossa... E ele falou, Mayara, se não fosse eu, você não estava aqui. Então, assim, é um comentário, talvez, mas até a nossa arte,
a gente já, enquanto personificação, já é algo que não é porque um espaço público, que é nosso, de direito nosso, né? Então, aqui você me fez lembrar da ETEC, e você... Não, sim. Dessas questões assim mesmo, aí eu quis pontuar, que eu lembrei disso. Não, muito obrigado. E quando a gente adentra esses espaços, a gente adentra esses espaços como invasor, malquisto. A gente não tem um plano para abrigar toda a diversidade que uma sala com 50 pessoas. Quando eles dão dimensão do que seria um número, uma equivalência boa para um educador amparar em sala de aula, eles falam 10 para 1. As nossas salas estão com quantas pessoas, quantos corpos pretos, junto com um educador que, de alguma forma, os despreza? Quanto tempo a gente passa sendo desprezado porque não consegue compreender, porque o aspecto físico não agrada e você precisa estar nada mais violento do que a escola. Queria falar que, a corrupção, vamos falar de novo da corrupção, acho esse TEDx do Érico Braz bem legal, se puderem, depois deem uma olhada. A corrupção na escola, eu acho que um bom exemplo, uma boa demonstração é o furar a fila. E aí pensa você, pessoa corpo preto lá na escola, se você passar e furar a fila de alguém, todo mundo sempre vê. Eu tenho 1,95, tenho 1,80, tipo, desde a quinta série eu já tenho 80, 1,80. Então, se eu furasse a fila de alguém, alguém sempre me via. Mas ninguém, nunca viu ninguém furando a fila do James Bond. Ou seja, dentro do ambiente de educação, nós somos invisíveis. Um bom parâmetro para receber ou perceber como a sociedade planejou para a gente. É o ambiente de ensino? Ok. O que estão sendo ensinado dentro das escolas? A sermos invisibilizados. Sim. Nossas questões, sim. Nossas texturas, nosso paladar. James, eu posso acrescentar no que você está falando uma pergunta, porque eu acho muito legal. Acho que além da escola também, como você enxerga, né, o ambiente cultural, e já linkando com o que você está trazendo, porque acho que é muito importante, né? A gente tem o professor Silvio Almeida, que escreveu um livro muito interessante sobre racismo estrutural, né? Que faz parte da Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro. E que é muito importante, gente, eu indico para vocês lerem, porque é essencial, né? E aí, partindo também disso, eu queria que você analisasse, porque a gente vê o mercado cultural, né, que ele é muito forte, o mercado cultural brasileiro, né, não é um mercado ruim. Mas a gente vê que a economia, né, quando a gente fala de economia cultural, ela é branca, né? As pessoas que estão no espaço de poder são brancas. Ok, a Maia, ela é dançarina, a Preta canta, você canta. Isso é ótimo, são artistas, né? Porém, quem é a pessoa que está à frente disso quando vai levar um projeto de vocês? Quem é a pessoa que acaba levando um cachê maior do que vocês, né? Então, eu fico pensando nessa estrutura, né, que, claro, né, ela vem, isso se dá, está atrelado à história colonial desse país, como você muito bem disse, né? E também sobre esse processo de transição que a gente teve para o capitalismo, né, a liberdade dos negros, tudo como foi feito para o negro não ter espaço. E a área cultural, infelizmente, a gente também tem infelizmente não, né? A gente tem essa estrutura, né? Quer dizer, eu não sei. Vocês acham? O que você enxerga, James, dessa estrutura cultural? É possível viver só de cultura independente hoje? Não. Porque até a nossa totalidade não vai nos permitir. Porque se você passa esse período na escola sendo invisibilizado, isso também cria em você uma casca. Você sai cascuda da escola, viu? Sai pessoa cascuda. Queixo duro, nada, pele dura. Você endurecido pela escola, você vai buscar oportunidades na rua. Então, o que eu posso dizer? Que entendendo as referências que me foram oferecidas pela minha família, eu entendi também que tudo aquilo que estiver perto do continente africano, tudo aquilo que for uma manutenção de africanidade no nosso estado branco, de valores brancos, é positivo para mim, saudável, preciso agregar, porque longe dos meus, eu não vou conseguir. Então, o tipo de mercado que eu dialogo hoje é o mercado que minhas irmãs e meus irmãos
estão tentando fundar Black Money e um monte de coisas, aquilombamento, só que a gente está tentando. E a gente sabe que o TEM já tentou há muito tempo atrás. A gente sabe que Palmares era uma proposta, ou talvez a única proposta, digna e real de uma opção para isso que somos nós, pessoas pretas, uma opção digna de viver. O que foi feito? Foi destruído, pessoas foram dizimadas. A ideia de Palmares é mal-vinda até pelos professores da escola. Qual que é a ligação que eu quero fazer? Não tem plano para a gente. Na escola, desde do prezinho, não tem um plano para a gente. Quando a gente chega no mercado cultural, existe um plano quando você chega endurecido. Sim, se você for muito resistente, eles querem compartilhar da tua ideia, mas não querem compartilhar o lucro. Eu quero só complementar uma coisa que o Bantu falou sobre nossa arte. Em 1890, foi criado o primeiro código de lei para punir, matar e vigiar, que eram os capoeiras, as rodas de capoeira e as giras de macumba. Nossa cultura era crime. Nossa cultura ainda era vista como pessoas como criminosas. Então, por isso que a gente também ficava meio receoso de ser artista. Porque e hoje isso vem a Fundação Palmares também, né, Preta? Quem tá lá, né? Quem tá lá? Quem é o Capitão do Mato que tá lá? A gente não tem um representante, então nós mesmos nos representamos na cultura. Eu vivo da cultura de vocês vivem da minha cultura. A gente se fortalece, irmão, porque uma música sua, eu me fortaleço, uma minha, eu me fortaleço. Quando eu vejo a Mai fazendo aquela dança, eu me fortaleço, entendeu? Então a gente acredita na gente mesmo. Por isso que a gente é cascudo, porque a gente se tem. Porque a gente não tá esperando por ninguém, porque a gente nunca teve. Então tudo que era nosso foi criminalizado pelos brancos. Então a gente se fortalece nós mesmos. Você, a Maia, fala para mim, quanto mulher negra, enquanto mulheres negras, dentro disso tudo? Porque eu faço parte da produção, hoje eu estou mais numa produção institucional, né? Mas não muito na rua, no campo, mas eu também tenho experiência no campo. Mas como que vocês enquanto artistas, né? A pessoa que vai lá com o corpo cantar, que vai aparecer, que vai se mostrar, como que vocês sentem esse ambiente cultural, essa economia cultural, né? Esse mercado? Bom, primeiro que sempre vai ter uma pessoa branca na nossa frente para ampliar a nossa voz. Que se a gente chegar só a gente mesmo, a gente não consegue. Exatamente. O mercado não está aberto para a gente. Branca, que ela amplia a nossa voz e ela usa da nossa arte. Exatamente, chegar nesse lugar. Mais da gente do que a gente mesmo. Leva mais do que a gente mesmo fazendo a própria arte. Então, essa pessoa branca que está ali, ela ganha mais que eu, que sou artista. Exatamente. Ela me vende e ela ainda ganha mais que eu, que estou fazendo o trabalho. Então, é bem por aí. E a gente também é cota nesse mercado. No cinema, tem cota. Na música, tem cota. Então, quais são esses artistas pretos que estão na moda? Então, o que mais é foda são esses artistas que estão pretos, que estão em destaques. Por isso que eu tô agora assim, ó, tipo, onde eu for, eu levo um comigo. Onde eu for, eu levo um da base, porque a gente tem que ampliar. Então, esses artistas grandes pretos que estão aí no mercado, tem que começar a levar o povo preto para abrir o show. Vamos levar para abrir o show, leva para finalizar, sei lá. Mas tem que levar porque a gente, o dinheiro, o capital, tem que começar a circular entre nós mesmos. Ou a gente começa a se unir para se salvar, ou todo mundo vai ficar duro, a mercê. Exatamente. É muito Pode isso. falar. O dinheiro vai nos salvar mesmo. O dinheiro é importantíssimo, revolucionário, é uma força, uma ferramenta de poder, o dinheiro. Mas ainda eu quero pensar junto que tem uma coisa que, por exemplo, Preta, eu vejo você pelo vídeo explicando questões, do que as pessoas estão te acusando. Quando eu escuto, eu falo, mas isso aí é só benfeitoria. Então, só estou acusando ela de ser boa, de ajudar as pessoas. Então, tem uma coisa que estão tentando nos impedir, que é de ser coletivo. Como você disse, levar o seu... Talvez esse seu que você traz junto ali do lado vai ganhar uma grana, que essa grana vai salvar muito. Só que a autoestima, quando você que tem prestígio, vou dizer prestígio, você que tem prestígio, você pega esse prestígio e você empresta para um outro corpo preto. Isso é uma coisa que muitas das vezes está acontecendo pela primeira vez na vida das pessoas. Ou seja, além de
potencializar com recurso do capital, existe isso que é a construção, vou chamar assim, do afrofuturo. Sim, Essa sim. hora começa a enxergar uma possibilidade que ele nunca pensou antes. Exatamente. Sim. Que Sim. riqueza inestimável no universo branco racista opressor. Isso não tem um dinheiro que você consegue. Ninguém está fazendo isso. Somos nós por nós mesmas. Sim. Eu fico tipo maior emocionado, porque quando eu via você, eu lembrava tipo assim, ó, da primeira casa que minha mãe teve. E nessa casa tinha muita confusão nesse bairro tinha muita confusão de homem que agrediam as mulheres porque bebiam e tal. E as mulheres se juntavam para resolver. Uhum. Tinha uma preta lá, retinta, Silvia. Ela até hoje desencarnou já. A Silvia chamava as outras para tomar uma atitude que ninguém tomaria. Então, eu acho que essas atitudes que ninguém toma, elas são de valor inestimável. Eu acho também, Batu. Eu acho que, assim, a minha luta sempre foi em coletivo. Nós somos em 8 irmãos. Se eu ganhasse uma bala na rua, eu levava para casa, a gente partia a bala em 7 pedaços. Isso quando eu era criança. Então, eu cresci nesse espírito de coletividade. Aí foi um movimento. E aí o movimento já está dizendo, né? Movimentar-se. E movimentar-se é em coletivo. Então, eu já falei, eu não faço luta sozinha, velho. Para tudo que eu for, eu tenho que trazer essas pessoas. Eu tenho que fazer em coletivo, porque eu sozinha, eu não consigo nada. Eu sozinha, eu não sou ninguém. Ou a gente faz luta unificada, todas as forças juntos, ou não vai valer a pena você lutar. Você tá lutando para quê? Para você ficar lá no topo? Não, a gente tem que lutar para trazer os irmãos. E isso nos fortalece. Quando eu falo de vocês em outro rolê, no rolê dos brancos, eu não estou falando sobre mim, não é, a questão não sou eu. Eu quero ampliar minha voz através de vocês, porque vocês vão falar de mim. Porra, a Preta me colocou naquele rolê, e aí imagina o nosso nome sendo ampliado. É sobre isso. Isso é ser afrofuturista. E a gente sempre foi, irmão, desde criança. Inclusive, Preta, é engraçado você falar isso, né? Porque o importante é ter esse espaço de discussão, é você se disponibilizar. Porque eu vi sua live hoje com a Sônia Guajajara, eu vi você estava fazendo outra live, eu estava fazendo a produção aqui, não consegui ver, mas eu vi que você está fomentando o que a gente precisa ouvir, essa palavra, essa voz, e você tem uma voz muito potente, que, para mim, enquanto mulher jovem, negra, é muito importante. Então, imagina para toda essa sociedade, é muito importante mesmo. Né? Então é muito importante para a gente ter você aqui, né? E até porque amplia o debate, né? A gente consegue ver diversas percepções, nem todos os negros são iguais, né? Isso as pessoas também têm que entender essa questão, que é muito importante. Né? As pessoas misturam nome, na faculdade, porque eu estudei na ETEC-CEPAM, né? E eu tive, graças a Deus, representatividade negra, né? A professora Joyce Maria Rodrigues, que eu agradeço muito, a professora Aline maravilhosa, gente, uma advogada bela. Eu tive essas referências e foi muito importante para mim. Se eu não tivesse isso, eu estaria ali no mesmo sisteminha de sempre, né? E aí a gente muda, né? Que agora eu estou estudando, estou na universidade, e daí você vê o cenário como é, porque são professores brancos, aquela estrutura branca, então às vezes é muito difícil até de você conseguir falar, de você ter voz. Só tem eu e minha amiga de negras numa sala de 40 alunos, foi o que o James falou, né? O problema é muito mais enraizado do que a gente imagina. Então, vamos continuar, porque já tá acabando. Que pena. Eu já tenho outra live agora de novo. Hoje eu não parei, gente. Nossa. Gente, a gente vai terminar e ir pra live da Preta, hein? Rapidinho, Gil, só uma coisinha. A Preta e o James falaram de uma questão que eu acho que a gente tem que lembrar disso, que é a questão do compartilhamento e de estar junto. Eu acho que isso é uma coisa que é do povo preto. Você ter esse discernimento mesmo, de estar nos espaços e perceber que algo está errado e que você precisa fazer alguma coisa se você é o único que está ali. Então, esse lugar de eu vou trazer mais um, eu vou trazer mais um, onde eu tô, é muito importante. É dessa forma mesmo. E eu também procuro fazer isso, assim. A partir do momento que eu consegui entrar no programa de TV, por exemplo, e que viu que estava tendo samba, e as minhas sabendo sambar, que eu via que era balé, e as minhas não tinham nem estudado para estar no balé, eu me questionava. Olha o lugar do privilégio branco, né? Tipo, não precisa nem estudar para estar aqui, só precisa ser branco. Isso é muito triste, porque assim, você passa anos estudando,
você passando, se dedicando, e você vê que a sua arte nesses lugares não vale nada. Você só precisa ter a cara bonita e a cor da pele clara. Então, é entender, né, realmente a gravidade desses espaços, né? Enquanto você está lá, o que você pode fazer. Eu acho que esse lugar, onde eu estou trazendo mais um, eu também procuro fazer em todo lugar que eu vou. Eu trago mais uma, porque o capitalismo, ele gira na arte, quando a gente fala da arte negra, eles utilizam da nossa arte, do nosso corpo, para falar de algo que não é deles. Eles colocam o dinheiro que eles acham que vale sobre aquilo, eles ensinam sobre aquilo, achando que estão ensinando alguma coisa, pra gente. Então, isso é muito grave. Tipo, falar das danças pretas, falar da cultura preta e dar um valor sobre aquilo, achando que eles sabem sobre aquilo, sabe? Então, a gente precisa, de novo, aquele lugar de ocupar os nossos espaços. Falar sobre isso. Falar sobre os nossos, que precisam também discutir sobre isso. A gente precisa alertar o nosso povo. Então, eu acho que o James e a Preta falou tudo, mas é só complementando mesmo essa questão da gente trazer junto. É importante a gente ocupar os espaços e trazer sempre mais um com a gente, porque realmente a gente isso é cultural, né, gente? Isso é raiz, né? Porque eu vi o vídeo da Sônia Guajajara, ela falando disso, né? A nossa cultura, ela é coletiva, ela é feita disso. Agora, quando você tem uma cultura que ela é pautada na exclusão, na meritocracia do melhor, do pior, é óbvio que você não vai trazer os seus amigos, nem que sejam brancos, para estar do seu lado, né? Exato. E eu fiquei muito feliz de ocupar esse espaço, mas nunca foi pretensão falar sobre mim. Então, eu quis abrir um espaço coletivo, velho. Eu quis abordar todos os tipos de lutas. E hoje eu vou falar com Bia Ferreira e Doralice sobre música e mulheres pretas na música. Então, acabei de falar com as mulheres do Movimento Sem Teto sobre morar na ocupação e estar lá no perfil de Fábio Assunção. Tipo, eu tô fazendo essas lives e estou salvando para que outras pessoas entendam o que é isso. Eu falei, é para ocupar e permanecer. Ocupar, resistir, construir e morar. Então, vamos morar aqui. Não é para morar? Vamos morar. E agora, domingo, eu vou fazer a live do povão, velho. Tipo, entrar no perfil de Fábio Assunção, fazer uma live ao vivo, chamar todo mundo que quiser participar. Tem um som pra tocar? Toca aqui na live do povão. É isso. Adoro. Abre um espaço pra gente. Você quer falar com o artista? Entra aqui na live do povão. É sobre isso, é para levar o povo onde o povo precisa estar, onde eles acharam que nunca teriam oportunidade. Então, a gente hackeia o sistema com amor e com a nossa arte. Nós somos muito inteligentes. Com certeza. Eu achei fantástico saber que você vai estar com Bia e com Doralice, porque eu as amo mesmo, é isso. Cada vez que elas fazem alguma coisa que, tipo, me deixa sem ar, eu fico... Depois que eu fiquei sem ar, assim, parece que meu pulmão ganhou uma capacidade de respirar melhor. A última que elas me ofereceram talvez serve numa reflexão pra gente, pensando nossos corpos pretos com dramaturgias próprias, escrevendo a narrativa por onde passam. Então, cada um de nós aqui, onde a gente for, nós levamos nossas questões e o nosso corpo vai escrevendo mesmo, crivando essa narrativa. Elas trouxeram uma conversa sobre epistemicídio. Aí, gente, a coisa fica muito mais grave, porque além de não quererem você nesse espaço, aí fazerem você aquele tipo Black Top Model, sabe? Ai, quem vai ser o pretinho que a gente vai ter aqui? Aí colocam a gente lá como se fosse uma alegoria, e a gente constrói. Mesmo assim, a gente constrói. Mas coloca o negro para falar que tem diversidade no projeto. Mas aí vai ver a gente é muito foda, velho. A gente é muito foda. Não, desde ontem que eu tô com o povo indígena e o povo sem teto na página de Fábio Assunção. Fala aí agora pro povo branco ver quem são vocês. As pessoas precisam saber que existe essa luta. Verdade. Inclusive, você tá trazendo a Bia Ferreira é muito importante, porque eu vi um vídeo dela, assim, que ela falando, né? Ah, vocês acham que a pessoa preta, só porque ela tá cantando, ela tá nesses espaços que as pessoas brancas colocam, mas não pagam cachê direito, que ela tá rica? Né? Que ela tá entendendo, eu tô aqui passando necessidade, eu sou artista, né? Além de artista, eu sou preta dentro dessa sociedade. Exato. Gente, eu preciso ser rápida, a preta vai ter que sair também, não dá pra gente ir até 9h15, então eu vou tipo, dar uma agilizada, né, Preta, falar um pouquinho sobre a questão política também, que eu acho que é muito importante, né? Inclusive, né,
Preto, um abraço forte em você, porque a gente perdeu o Gabrielzinho, né? Que é um garoto que estava sempre com a gente, né? Sempre ali na luta mesmo. Você vê aquele menino tinha tudo, mas tem tudo ainda, porque a força dele está aqui com a gente, né? Então, eu quero falar para vocês que, mudando um pouco de contexto, indo para o político mesmo, e aí eu queria ver com vocês a questão da manifestação, né? A gente viu que no último domingo teve uma manifestação, e a gente viu também que tinha um número considerável de pessoas brancas, mas eu queria ver o que vocês acham. Os antirracistas brancos... Porque eu já estou muito engasgada com esse papo, porque eu não fui para a manifestação e eu não deslegitimei a luta de quem foi, mas eu preferi ficar em casa. E aí eu fiz a live do povão no meu Instagram e chamei todo mundo para participar e foi massa. Foi muito bom. Mas o problema é o seguinte, houve o protagonismo do povo branco na luta contra o racismo. E aí mistura a política, que a gente não sabe se está falando sobre política, um caminhão para branco está falando, eu não acho que é correto, eu acho que quando uma pessoa preta está na rua brigando, branco tem que se calar, ou vem do meu lado e me defende, vai entrar na minha frente só quando eu precisar, quando a polícia for me matar, quando a polícia for me prender, como me prendeu. Estão aproveitando dessas lutas aqui no Brasil para criar outro tipo de protagonismo na política, e eu não acho que é correto. Eu acho que não deslegitimo luta de quem foi para a rua, eu também sou da rua, mas eu vejo muita hipocrisia nesse lance todo. E também, depois viralizou uma foto aí de um ônibus cheio de trabalhadores pretos indo trabalhar, e todo mundo repostando essa foto. E as mesmas pessoas que chamam essas pessoas para ir para a rua estava repostando essa foto. Vocês vão morrer de Covid porque estão indo trabalhar. Mas para ir para uma manifestação, vocês também não vão morrer de Covid? Não vão pegar também a Covid? Então, acho que a gente tem que realmente conscientizar o nosso povo, a nossa população, para fazer luta do modo correto. Eu não acho que a gente tem que ficar fazendo luta sem... Não queremos liderança para nos defender. A gente tem voz, a gente sabe falar, a gente sabe se defender. A gente precisa de pessoas que estejam ali para, na hora do socorro, estar realmente nos socorrendo. Não para ter o protagonismo da luta contra o racismo, porque o racismo quem sofre é o povo preto. Com certeza, mas é isso que eu tô querendo dizer também, trazer, porque a gente percebe que é uma questão... parece que o antirracismo no Brasil chegou com força para ajudar o movimento feminino, né? Pegou sem A gente não nada. Antirracismo não, antifascismo. Né? Isso é antifascismo. Não antifascismo. Você tá na rua pelo antirracismo ou pelo antifascismo, porque tá acontecendo o que tá acontecendo lá fora? Né? E outra coisa também, gente, a cada 23 minutos morre um jovem preto assassinado nas mãos dos racistas, então que é isso? E esse tempo está diminuindo, os 23 minutos que nos restavam está diminuindo, então vamos ver que tipo de luta é esse? Vamos ver realmente quais são as pessoas que são antirracistas? Você tem que falar sobre antirracismo a todo segundo. A todo instante temos que falar sobre antirracismo, principalmente pessoas brancas não racistas. Quando Angela Davis diz, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, ela está falando sobre ação, porque a fé sem ação é morta. Teoria, os livros já estão cheios. E hashtag, funciona, gente? A nossa luta tá para antes. Não existia nem internet. Quando a gente começou a lutar, não existia nem internet. Eu nem sei como que a gente conseguia fazer aquele espacinho naqueles bailes, todo mundo dançando igual, junto, se ninguém tinha telefone. Ninguém tinha telefone. Como que essas pessoas conseguiam estar junto e esse quilombo pulsante, real, vivo, existiu? Queria dizer só uma coisa. Tem umas épocas na história que parecem uns brancos que são doidos, que eles matam até branco também. Aí, o que acontece? Quando começa a aparecer uns brancos doido mesmo, que todo mundo fala, mano, esse maluco não dá, porque ele vai dar até na gente. Aí os brancos começam a lutar e se juntar com quem sempre lutou. Eu não tô achando ruim que eles lutam, a luta deles. Não tô, eles podem lutar. Só que reivindique o ancestral deles e que lute, que brigue pela causa deles. Quando for a nossa causa, se você é um técnico de alguma coisa, se você é um médico, se você sabe resolver, se você sabe ajudar, apareça, socorra, resolva e suma rápido depois, para você não correr o risco de ficar com um pouco de protagonismo da luta dos pretos para você, sabe por quê? Porque tem um montão de gente que nunca moveu uma palha e que precisa de ter uma iniciativa porque é influencer, é digital influencer.
Então o digital influencer não tem assunto porque não pode sair, ele vai na manifestação, até antes de dar ruim, ele tira umas fotos, ele E ainda põe o cerrado, hein? Ainda coloca o punho cerrado. Sim, Black Lives Matter. Black Lives Matter. Só que ao mesmo tempo... Tem um namorado negro, tem um amigo negro, tem uma tia... Não! É. Assim... A empregada da família. É isso. Eu até dou as roupas que não servem mais nela. Eu vou trocar todo o meu postulado, eu entrego pra... Por que não dá dinheiro, né? A gente quer dinheiro, gente. Sabe que a sociedade ela se move a partir desta meta, infelizmente? Né? A gente queria a gente conquistar, né? Pode falar, gente. Exato. Tô querendo fazer uma proposta, assim, ó, pra gente de atuação, porque agora nós já estamos construindo pós-pandemia, né? Estamos já construindo a todo tempo. Quando começou a pandemia, a gente já estava construindo uma coisa que fosse pós-pandemia. A gente já tá sempre pensando no pós, porque se a gente ficou vivo, nós vamos ter que ficar vivo amanhã, então vamos. Então estamos vivos, então estamos lutando. Quero muito propor pra gente que a gente pense mesmo em disseminar a ideia de quilombo, de aquilombação. Aquilombar. Que a gente, exato. Que a gente pense em disseminar uma ideia, porque uma coisa você... Black Lives Matter, uma coisa você punho cerrado, uma coisa você manifestação. Eu tenho uma ideia massa, que depois em off eu vou passar para vocês, que eu já chamei várias pessoas aí para participar, mas só... Agora eu não posso falar em público não, gente, é só depois. Certo. Vocês vão adorar. Mas, ó, o que eu fiquei pensando é que nos falta ainda... Não é se reconhecer e se entender como preto, porque quando a gente vê aquela experiência das bonecas, as criancinhas já sabem desde pequenininho quem é a boneca boa, quem é a boneca ruim. O que eu tô querendo propor pra gente é que a gente pense como que a gente cura esses nossos e como a gente também aproxima disso que é a consciência negra. Porque tem uma reviravolta que vai ser dada, que é a partir da nossa população, sim. Toda vez... Tudo isso que é oferecido para nós enquanto cultura é manutenção das mulheres pretas historicamente. Comida, jantar, forma de se portar, de falar, cozinhar, comer. É tudo a mulher preta que fez essa manutenção histórica. Então a gente vai conseguir fazer isso. A gente vai conseguir. Só que às vezes eu acho que tem aspectos disso que é consciência negra, porque, por exemplo, quem organiza o festival que coloca a gente nessa live está agindo com consciência negra. E não está cedendo espaço para nós, não, porque está aquilombado com nós faz um tempo. O Fábio Assunção é outra coisa. Quando ele te chama, ele está falando assim, não, vai, preta, você protagoniza, está tentando te oferecer, porque está até com dor na consciência. Tá com dor na consciência. Massa, beleza, ofereceu. Eu estou compartilhando agora uma ideia de Kyu-san Oliveira. O mundo no Black Power de Taió. Sabem Kyu-san de Oliveira? Ela disse que isso é muito massa quando o branco tá fazendo. Mas o preto precisa fazer pelo preto. Eu concordo. Eu tenho uma frase, eu carrego uma frase muito foda comigo. Que nem todo branco é racista e nem todo preto tá com você. Conheço o bar. Mas é verdade. Infelizmente, né, gente? Infelizmente. Mas tem É tanto isso que a gente vê o cara lá na Zumbi dos Palmares, né? Sim. Mas uma coisa também que a gente não pode esquecer é que, geralmente, quando esse corpo preto que tomba a cada 23 minutos tomba, ele tá sozinho. Tá sozinho. Nessa hora, nessa hora que você tá também gozando de privilégios, falando eu sou o presidente de alguma coisa que me deram aqui para me presidir, tá sozinho também. Tá sozinho também, Mas eu falo muito isso, que quando acabar essa mamatinha dele aí, eu quero ver para onde é que vai correr, porque pro nosso lado não vai poder, os brancos não vão aceitar. Infelizmente também. Quero tchau. Um beijo, tchau. Beijo, não me ligue, viu? Porque quem tá militando faz tempo, talvez desde o primeiro dia de vida, cada respiro é esse ativismo aí. Mas com certeza. E a Maia, que somos mais jovens ativos, é por conta de vocês também, que já, gente, né? A gente tem toda uma história por trás disso, que é muito maior, né? Isso demora séculos para a gente poder estar aqui agora, falando isso com liberdade, né? Não sai não. Gente, vou ter que ir embora. Já estão me chamando aqui para outra live, meu Deus! Mas também Preta, dá o seu tchau. E uma perguntinha, se você pudesse hoje
aqui em São Paulo, trocar uma das estátuas, das esculturas que tem na cidade, né? Trocar uma desses fascistas que tem. Por quem você trocaria? Qual o nome que você... Eu tirava a Borba Gato, que é aquele safado, e colocaria minha mãe, que eu não sou besta, uma mulher aí que é guerreira pra caramba, dando moradia pra todo mundo. Pô, é lógico. Maravilha. Tô cansada de ser enganada por esse povo aí. É isso! Quer falar mais alguma coisinha? Vamos deixar a Preta falar e a gente continua, porque eu acho que ela precisa ir mesmo, e a gente dá mais uma conversada. Pode falar, Pretinha. Dá o encerramento, meu amor. Foi? Um beijo, vou ter que ir pra outra live agora correndo, que as meninas estão me esperando ali. Boa live, tá bom. Já. Depois a gente se fala, me liga, me chame no zap. Tá bom. Bom, Massa. gente, e aí, vai, vocês? Então, vamos conversar. A gente tem mais 10 minutinhos, tá, gente? É um assunto muito caloroso. A gente fica 2 horas, se deixar, 3. Fácil. Fácil. Fala sobre isso, pô, pra mim. Dá aquela finalizada que vocês acham, né? Uma mensagem que vocês gostariam de passar. E por quem vocês trocariam a estátua desse país? Essas estátuas, esses patrimônios, que não é patrimônio histórico, é patrimônio cultural de quem, né? Que aí eu posso ir, Mayra? Nossa, velho, eu tô pensando aí. Eu já pensei. Tá bom, ó, eu também tirava a mesma que a Preta tirou, certo? Eu tirava a estátua do Borba Gato e colocava uma estátua do Jorge Lafon, Vera Verão. Nossa, velho. Eu acho que tem uma potência Maravilha. artística, tem uma potência artística que também tá nesse corpo trans, né? Que a gente nega, até, tipo assim, como se a nossa comunidade, por toda essa interferência dos brancos, a gente tem coisas que a gente ainda não sabe lidar muito bem. Então, como se fosse o estandarte desse novo tempo, assim, ó. Como se fosse essa mandata quilombo da Érica Malunguinho, que é a única pessoa lá dentro falando da alternância do poder. Como se fosse uma forma de todo tempo lembrar a gente que somos aqueles afro-americanos lá. Estamos nessa condição. Precisamos de estátuas que nos represente a diversidade do continente africano. Então, eu gostaria muito de ter a Jorge Lafon, Vera Verão, como estátua ali naquela região da Zona Sul Santa Maria. Mas também muitas outras pessoas legais. Dona Edith, poetisa da Cooperifa, gostaria muito de uma estátua dela enorme lá. Perfeito. Perfeito. Eu iria para o centro. Eu queria tirar o Teatro Municipal. Uau! E eu queria colocar as referências pretas artísticas, assim. Mas eu queria colocar Elza Soares. Uou! Ótima! Elza Soares foi uma artista que eu comecei a me aproximar depois de mais velha. Sinto muito por isso. Mas o que ela tem a dizer são coisas muito importantes, assim. E eu acho que a existência dela, ela é a personificação da mulher negra na sua totalidade, na sua totalidade, e eu colocaria ela de alguma forma, assim, no Teatro Municipal, aquele lugar que está no centro de São Paulo, aquele lugar que abriga tanta gente negra em volta, e que a gente sequer tem acesso àquele palco, àquele espaço. Então, quanto artista, lamento muito por isso, por ser ainda tão exclusivo, por ser ainda tão racista, eu colocaria essa mulher lá. Eu acho que, e como recado, né, vamos ocupar todos os espaços, a gente precisa estar nesses espaços, e eu vou ocupar mesmo. Estou perdendo trabalho, estou perdendo seguidor e eu estou pouco me lixando. Eu acho que a gente precisa se fazer presente, né? Então, se é com a nossa voz, se é com a nossa arte, então a gente precisa disso. Então, eu colocaria Elzinha no centrão de São Paulo. Daquele que conhecer. Assim como todas as minhas amigas femininas negras, assim como todas as minhas amigas dançarinas negras, que as pessoas subestimam, que as pessoas não conhecem, eu colocaria junto. Porque a gente precisa ouvir essas mulheres. Tem muito para dizer. Maravilhoso, Tamo maravilhoso. junto. James, você tem mais alguma fala, mais alguma coisinha para a gente fechar? Posso fazer uma citação? Com certeza, por favor. Então tá bom, ó. Vou fazer uma citação dessa. Pera, deixa eu ver a câmera onde tá. Aqui. Tá aí? Deu pra ver? Aqui.
Beatriz Nascimento, certo? O quilombo é um avanço, é produzir e reproduzir um momento de paz. O quilombo é um guerreiro quando precisa ser guerreiro. E também é o recuo se a luta não é necessária. É uma sapiência, uma sabedoria, a continuidade de vida, o ato de criar um momento feliz, mesmo quando o inimigo é poderoso, mesmo quando ele quer matar você. A resistência, uma possibilidade nos dias de destruição. Beatriz Nascimento! Beatriz Nascimento! Gente, então não vamos estender mais. Achei perfeito esse texto. Quero agradecer muito, Má. Quero agradecer James, a Preta. E, gente, vamos continuar juntos, gente. Sigam as páginas da Maiara, a página do James, leiam Beatriz Nascimento, leiam Camila Ribeiro, leiam Silvio Almeida, leiam a Aline Andrade, leiam pessoas pretas, vocês que estão na academia, que isso que faz a gente ter força, né? Gente, é isso. Vocês esperam um pouquinho, não vão embora, não. Fica aí, eu só vou fechar, mas a gente vai bater um papinho, tá bom? Tá, certo. Gente? Só bater um papinho com eles depois. E é isso, gente. Muito obrigado mesmo. Um super beijo. Obrigada. Gente, é isso. Terminamos essa live maravilhosa. Eu agradeço a companhia de vocês que estiveram aqui com a gente hoje. Por gentileza, sigam esses artistas, siga a Preta Ferreira, vão para a live da Preta, só que ela está no perfil do Fábio Assunção, falando sobre essas questões também. Siga a Maiara Rosa, siga a Turmalinas Negras, que é o projeto cultural da Maiara. Siga o James Bantu, que tem um projeto cultural musical excelente e essencial para nós, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez o Fomento à Periferia, né, que é um programa excelente também. E no próxima mesa de debate que a gente vai ter aqui, o tema vai ser Encruzilhadas Teatrais, com Dina Maia, às 20 horas, né, a quinta-feira aqui no mês de junho. Então vem, vamos conversar, vamos falar sobre cultura negra, vamos falar sobre negritude nesse país, tá bom? Essa ação é realizada pelo Festival Cultural Pangeia. Agradeço a Secretaria de Cultura, o Centro de Referência da Dança, que é o espaço que eu trabalho, e siga as redes sociais, Festival Pangeia no Instagram, Festival Pangeia aqui no Facebook. Obrigada, um beijo.